Bem-vindos ao canal e se estás aqui é porque gostas de imobiliário ou porque estás a pensar comprar ou vender uma casa, por isso fica aí, porque temos aqui um convidado. Neste vídeo, concretamente, vamos falar sobre a isenção de impostos que abrange jovens até aos 35 anos e para isso tenho aqui comigo o Paulo Santos, solicitador. Paulo, obrigado por estares aqui comigo Ok, boa a tarde. esclarecer Vamos aqui tentar então. esta questão desta lei que surgiu há não muito tempo, que agora permite aos jovens obter isenção não só de IMT, quando de imposto de selo Imposto e dos e registros dos também. registros também, Ok. certo? Assim por alto, a quem é que se aplica esta medida? Sim, essa medida vai aplicar-se às pessoas até aos 35 anos que adquiram casa para habitação própria e permanente, que não tenham, não sejam dependentes em termos de IRS e que não tenham nenhum imóvel em nome deles nos últimos 3 anos. Nenhum imóvel habitacional Habitacional. nos Ou últimos seja, 3 se por anos. acaso por herança receberam um apartamento de um familiar nos últimos 3 anos, já não poderão ter esta isenção. Se tiver ainda no contribuinte da herança, ou seja, quando são vários herdeiros, está no contribuinte da herança, consegue. Se já tiver no contribuinte deles, não consegue. E portanto, na base, aquilo que nós estávamos a dizer é que eles vão estar isentos de pagar o IMT, O normalmente imposto é, de selo que é a maior e, despesa. O sim, imposto de selo normalmente é sempre um pouco mais baixo. sim, é só 0,8 do valor, portanto é sempre mais baixo. Ok. E depois seria então também os registros, que também é. Normalmente estamos a falar de registro com financiamento bancário também, portanto estamos a falar sempre à volta dos 450 euros, 500 euros, que é ainda uma redução interessante Ok. para quem compra casa. Depois uma questão que tem surgido aqui é, por exemplo, se estamos a falar de um casal em que um já tem mais de 35 anos e o outro não, como é que se aplica aqui a isenção? O tema está feito, independentemente do regime de casamento, faixas separados. Portanto, a metade do que tiver menos de 35 está isento, Uhum. o outro pagará o imposto normal, de 5 sobre 50%. Ou seja, basicamente cada indivíduo que está a participar na compra da casa é É cobrado emitido as guias em independentemente, separado, sim. consoante o seu perfil e se corresponde aos critérios. Sejam casados ou não, Ok? são emitidos em separado. Portanto, na prática, até podem ser dois amigos. Na prática podem ser dois amigos, e um com 35 e outro com 40. O de 35 tem isenção, o de 40 Ok. não terá isenção. E há pouco dizias que é para a habitação própria. E agora vamos pôr também aqui um caso. Vamos imaginar que dessas duas pessoas, há uma que sim que vai usar a casa como habitação própria, mas o outro não, já tem uma habitação própria, participa na compra, mas Sim. não vai viver na casa. Como é que se aplica O que também? adquire para a habitação própria e permanente e se tiver menos de 35 mantém a isenção dele e o outro irá pagar o imposto normal como segunda habitação. Muito bem. Ahm, e vamos imaginar então que já encontraram a casa que querem, é preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer um requisito, um pedido. Não, não. O portal das finanças está feito que automaticamente emite as guias. Se nós pusermos que é para a habitação própria e permanente, que é para o IMT jovem, automaticamente aquilo vai buscar se tem menos de 35 anos, se tem algum imóvel em nome dele, vai buscar Ou esses, seja, esses quando dados. se pede a emissão das guias de impostos, basta referenciar que são pessoas abaixo dos 35 anos e depois as próprias finanças Sim. vão O verificar se essa portal pessoa automaticamente faz isso. Então, verifica se as pessoas cumprem os critérios e por isso emite a valor zero, sim, sim, sim. por assim Automaticamente o dizer. sistema está feito para isso. E se houver algum imóvel com aquele contribuinte, por isso eu te dizia a questão da herança, se Exato. houver algum imóvel com aquele contribuinte, automaticamente bloqueia e as guias não saem. Ok. Isto é uma medida em Portugal, mas não abrange só portugueses, Não. De qualquer residente em Portugal que vá com adquirir para a habitação própria permanente tem direito a esse benefício. independentemente da sua nacionalidade. Desde que seja para a habitação própria e permanente, tem essa isenção. Muito bem. Paulo, penso que as minhas dúvidas eram essas. Ficou aqui alguma coisa por mencionar? A única questão que podemos ter em conta também é o perder esta isenção. Uhum. Ou seja, eu não perco esta isenção se eu a vender, se eu a passar para arrendamento, desde que eu me desloque em termos profissionais para mais de 100 km, Ok. ok? Aí não perco isso. Ou que o meu agregado familiar altere. Eu compro um T2, passo a ser sozinho, basta-me um T1. Portanto, posso passar esta para o arrendamento e comprar outra. E aí, Não tem é o benefício novamente, claro, porque já tive o mas benefício já uma tive. vez.
mas não Mas perco não a tem que isenção. substituir, não tem que Não. substituir. Não perco a isenção. Tem estas duas questões, eu vou para outro sítio trabalhar, justifico isso, ou o agregado familiar muda. Tenho um filho, vou passar a ter 2 filhos, portanto preciso de uma casa maior. E não perco esta isenção. Ok, De resto, é isto em termos práticos. ok. Certo, Paulo. Obrigado por esclareceres. Nada. E Até uma até breve. próxima. Obrigado. Pronto, e como vimos, aqui o Paulo já nos ajudou aqui a esclarecer algumas questões. Resta apenas dizer, e vou pôr aqui os números, porque esta isenção aplica-se na compra de imóveis de um determinado valor. Eu vou colocar aqui os valores. E o que é que acontece? Até um determinado valor, a pessoa está totalmente isenta de impostos. Se o imóvel ultrapassar esse valor, os impostos são pagos pelo excedente, ok? Um, Como o Paulo disse também, a pessoa não pode ter já no seu portal das finanças um outro imóvel com o seu número de contribuinte. Portanto, exceção feita às heranças em que o imóvel ainda está no cabeça de casal. E esta isenção aplica-se a jovens até ao último dia em que têm 35 anos. Portanto, marquem a escritura para a véspera do dia em que fazem 36 anos. Mesmo comprando em conjunto, as isenções aplicam-se individualmente. Portanto, se uma pessoa tem 35 anos e a outra não, a que tem é isenta. Se uma vai usar para a habitação própria, a outra não, a que vai usar, obviamente, terá a isenção. Podes viver ainda em casa dos teus pais, mas tens de ter já o teu próprio IRS, ou seja, tens de ter já rendimentos em teu nome, não podes ser dependente para beneficiar desta isenção. Se ainda assim tens dúvidas ou se quiseres saber mais sobre este assunto, sobre outros assuntos relacionados com o imobiliário, já sabes, subscreve o canal, liga as notificações para estares atento ou atenta. E vou deixar ainda aqui 2 vídeos. Um que te explica o que é a intermediação de crédito, uma ferramenta muito útil e que não tem custos para ti. E outra que fala sobre o tão badalado crédito a 100%, que é também uma ajuda do Estado recentemente lançada. Até à próxima, obrigado por teres assistido e já sabes, se tiveres alguma dúvida, envia uma mensagem.